Oi, gatas garotas, tudo bem? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo que eu acho que vocês vão amar, principalmente quando eu posto algum vídeo de maquiagem ou algo relacionado à maquiagem. Eu recebo muita mensagem de meninas querendo aprender a se maquiar e pedindo para que eu faça um tutorial para iniciantes. Eu pensei, falei, quer saber? Vou fazer. E hoje vai ser o primeiro episódio desse tutorial para iniciantes. E nada mais justo de começar esse tutorial falando sobre pincel. Hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas, vou te falar para que serve cada pincel. Tudo que você imaginar sobre o pincel que você precisa saber para você começar a se maquiar. Enfim, é isso o vídeo de hoje. Se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal. Não deixe também de clicar no gostei, que me ajuda muito na divulgação desse vídeo. E me acompanhar lá no Instagram, porque quando eu não tô aqui, com certeza eu tô lá no Instagram, tá bom? E é isso, gente. Vamos lá assistir o vídeo? Vem comigo? Bom, vamos começar falando desses pincéis, né, que sempre geram uma grande dúvida. Eu recebo muitas mensagens de meninas querendo saber, aprender como utiliza cada pincel. E por isso, para ficar mais fácil e mais dinâmico, eu separei dois tipos de pincéis. Pincéis para a pele e pincéis para os olhos. Então, vamos lá falar primeiro dos pincéis para a pele. Vou começar pela ordem, o que seria hidratante, primer e protetor solar. Esses três produtinhos eu costumo usar meus dedos. É muito difícil eu usar algum tipo de pincel para passar esses produtos, até porque eu acho que é legal você passar com o dedo, mas é preferência minha. Se você optar passar com pincel esses produtos, principalmente o primer, os adequados são o Língua de Gato e o Duo Fiber, porque eles são de cerdas sintéticas. E a cerda sintética, ela não absorve o produto. Então, se o produto for mais líquido, né, o ideal é passar com o Língua de Gato ou o Duo Fiber. O Língua de Gato, ele é um pincel bem chanfradinho assim. Ele faz lembrar Língua de Gato, por isso que o nome é esse. E o Duo Fiber, ele já diz que tem duas fibras, por isso que o nome é Duo Fiber. Ele aqui no comecinho, ele tem cerdas sintéticas e aqui no finalzinho cerdas naturais, por isso o nome Duo Fiber. Então, para primer ele é um bom pincel, mas eu prefiro nossos dedinhos. Bom, próximo passo é a base, né? Logo assim que a gente passa hidratante, primer, protetor solar, a gente vem com a base. E para base a gente tem inúmeros pincéis. Eu aqui separei três para vocês, porque eu acho que são os três melhores para aplicar base e que geralmente vem um kit que você compre, um kit completo de maquiagem, geralmente vem com esses pincéis, pelo menos um desses. Eu separei o pincel Kabuki, o pincel Duo Fiber, que eu já mostrei, e também o pincel Língua de Gato. Dentre esses três aqui, o meu favorito é o Kabuki. Por que o Kabuki? Ele tem as cerdas mais unidas, então o topo dele é mais retinho e você vê que ele é bem juntinho, grudadinho no outro, fazendo o acabamento da base ficar mais bonito. O Língua de Gato é o meu segundo favorito e eu confesso pra vocês que eu não gostava do Língua de Gato porque eu achava ele ruim, só que eu não sabia usar. E o Língua de Gato, ele é bom pra você espalhar e ele, como tem cerdas sintéticas, pra base líquida ele é ideal. Quando o pincel tem cerdas sintéticas, produtos líquidos aderem super bem. E quando tem cerdas naturais, produtos em pó. É por isso que geralmente pincel de pó, de sombra, de contorno são cerdas naturais. E esses pincéis assim mais para base são cerdas sintéticas. E esse aqui é sintético, como eu disse. Então para base líquida ele é ótimo. Você aplica e vai passando, a pele fica maravilhosa. E com certeza, se fosse para indicar para vocês, eu indicaria o pincel Kabuki para base, que é o meu favorito. O pincel Duo Fiber, como eu já disse, ele já tem esse nome porque ele tem duas cerdas. Mas eu confesso para vocês que eu não sou fã de aplicar base com ele, porque ele, como ele tem essas cerdas sintéticas aqui em cima e elas não são tão unidas, elas são mais separadas, quando você passa a base com ele, a base fica meio que marcada no rosto. Então logo após que você passa, você tem que vir com uma esponjinha ou com outro pincel para disfarçar aquela marca do pincel. Então eu prefiro passar um pincel que não deixe com nada dessa marca. Por isso que o Kabuki pra mim é o melhor pincel. Bom, agora na sequência, logo assim a base, a gente passa de pele pó. E pó é um
pincel que é universal, que todo mundo sabe pra que serve, né? Acho que não tem uma mulher do mundo que não sabe que esse pincel aqui é pra pó. Porque o pó a gente já enxerga de longe, é aquele pincel gigantesco que não tem muito o que dizer dele. Ele é de cerdas naturais, porque como é pra aplicar um produto em pó, as cerdas naturais são melhores. E ele é mais macio, você passa assim no rosto, maravilhosa. Não tem mistério, é só você passar assim no rosto, ó. Pronto, passei pó. Então, pincel de pó não tem muito mistério. Eu só aconselho vocês, talvez, na hora de comprar, ver se ele tem uma boa qualidade, se ele é macio, porque tem alguns por aí que não são bons, hein? Que não é natural. A cerda é sintética e aí te machuca na hora de passar no rosto. Então, cerdas naturais sempre. E bem grandão assim, sabe? Nada de pincel michuruco, não. Pincel de pó tem que ser gigante. Esses assim, ó, no mínimo, pelo menos. Depois do pó, a gente vem pro pincel de contorno, que também é o pincel de blush, né? Eu tenho aqui versões de pincel de contorno e blush, mas que eu acabo deixando um pra cada coisa. Por exemplo, esse daqui, ele realmente é mais só pra contorno. Ele é mais achatadinho, tá vendo? E aí eu consigo marcar bem certinho onde eu quero contornar. Mas eu não consigo esfumar com ele, então eu preciso de um outro pincel. Por isso, eu prefiro pra contorno e indicando pra vocês um pincelzinho que ele é assim, mais fofinho. E ao mesmo tempo ele tem esse corte aqui chanfrado, que é um corte na diagonal. Sempre que a gente fala em corte chanfrado ou pincel chanfrado, é um pincel que ele tem um cortezinho na diagonal, por isso que o nome é chanfrado. Mas ele não é chato, tá vendo? Ele é um pincel mais gordinho. Pincel chato é quando ele é achatado, igual esse aqui. A diferença de um pro outro, tá vendo? Eu prefiro esse porque ele é mais anatômico, ele consegue ver mais o seu rosto, deixando você fazer bem certinho o seu contorno. Mas esse aqui, eu como já tenho mais experiência em fazer contorno, eu acho bom também, mas pra vocês que estão iniciando, eu acho que esse aqui é o melhor. E esse aqui também serve para passar blush, só que como eu tenho alguns modelos, eu acabo deixando um para cada função, mas você que está iniciando não precisa comprar milhares de pincéis. Eu comecei com as minhas maquiagens, um pincelzinho era para blush, para pó, para tudo. O importante do pincel para cada coisa ser certinho é isso, que imagina só se eu passo blush com um pincel desse. Ó, não dá, gente. Até dá, mas aí você vai ter uma dor de cabeça, entendeu? Então assim, sempre dá, mas é bom que você tenha os pincéis ideais para cada região. Falamos de pó, contorno, blush, base e agora? Iluminador. A gente sabe que, ó, um iluminador é o diferencial da maquiagem e para isso eu costumo aplicar o iluminador com esse pincel aqui de vassourinha. A gente geralmente, quando a gente compra um kit de pincéis, a gente fica... Pra que um pincel desse? Existe um pincel de vassourinha assim mais fininho que é pra iluminador e tem um pincel de vassoura que é um vassourão, que eu também tenho aqui, que é esse daqui, mas esse aqui é mais pra limpar caso caia. Iluminador com ele não dá, é muito grande. Mas esse pequenininho aqui, eu gosto de aplicar com ele porque às vezes o iluminador ele é muito concentrado. E aí esse aqui você pega de levinho e vai passando aos poucos, pra não deixar muita intensidade de iluminador. Se bem que a gente gosta de iluminador muito intensificado, mas com esse pincel aqui dá na conta certinha. Você não passa nem de mais, nem de menos. Fica, ó, do jeito que tá aqui comigo, bem glow e bem esfumado, entendeu? Essa é a questão desse pincel aqui. E geralmente nos kits de maquiagem já vem com esse pincel. Por isso que eu gosto de comprar kit completo. Eu não sou muito fã de comprar avulso, não. Alguns eu até compro, por exemplo, o de base, o kabuki... Porque geralmente os que vêm no kit de pincel não são muito bons, ou às vezes nem vem o kabuki. Então, como eu sou fã do kabuki, eu compro separado. Mas de resto aqui, eu vou deixar no link da descrição aqui desse vídeo, 2 links. O pro kit de pincel, que são esses pincéis aqui dourado com pérola. E o kit de pincéis, que são esses aqui. Meu primeiro kit de pincel, gente, que foi esse aqui, que é o preto com rosa. E ele tá aqui, ó, até hoje. Eu comprei em 2000 e bolinha, que eu não sei agora, mas tem, ó, bastante tempo aí no mercado. Agora a gente vai falar um pouco sobre pincel de olho, pincel pequenininho, né, que serve para sobrancelha. Enfim, vou começar mostrando pra vocês 2 pincéisinhos que eu sempre acho que em qualquer kit de maquiagem, mesmo que não venha, geralmente vem um. Mas eu até comprei um que vem com 3 e eu amei. Pincel de esfumar. O pincel de esfumar ele é muito versátil e você tem que ter 2 no mínimo. Por quê?
um pra sombra mais escura e um pra sombra mais clara, porque senão você acaba fazendo um esfumado, você fala, ah, eu vi no vídeo um esfumado tão bonito, mas ele está usando um pincel só. Por que será que não tá tão bonito quanto no vídeo seu esfumado? Porque você não tem 2 pincéis. Porque mesmo que você limpe na mão, num lenço, pra poder na hora de esfumar, não fica a mesma coisa. Então, 2 pincéis de esfumar. E o pincel de esfumar, ele é bem fácil de identificar. Ele é mais gordinho e ele é no formatozinho oval. Então, você vê que ele tem um formatozinho bem ovalzinho e bem gordinho. Esses aqui, meu... Cara, são sensacionais, eles são muito macios. Eu tenho um da Eudora que eu não gosto muito, ele é de esfumar, mas ele é de cerda sintética, então ele machuca quando eu vou usar. Então eu quase nunca uso. Uso quando esse aqui tão sujo mesmo. Pincel de esfumar é uma coxinha assim pequenininha, sabe? Bem gordinho assim na pontinha, bem redondo, bem oval. O próximo pincel que eu separei aqui é o pincel para sombra. O pincel para sombra, geralmente no kit vem mais de 2, vem bastante. Esse kit aqui rosa veio mais de 10 pincel para sombra. E eu acabo não usando muito porque é mais para depositar a sombra, né? Então não tem... Acabo usando 1 ou 2 só no máximo. E aí o pincel para sombra, ele é um pincel mais... Ele geralmente é assim, redondado, só que ele é um pincel chato, ele é um pincel achatado. Então isso facilita muito para você conseguir aplicar a sombra. Agora, outro pincel também que eu acho que é essencial no kit de maquiagem é o pincel chanfrado. O pincel chanfrado, ele é igual o corte diagonal, só que ele é um pincel chato, ele é achatado também. Mas eu tenho 2 versões aqui. Eu tenho um mais estreito e um mais largo. Esse mais estreitinho eu uso mais para fazer detalhes aqui no olho aqui embaixo. E o mais larguinho eu uso para corrigir a sobrancelha com sombra. Eu gosto muito de corrigir a sobrancelha com esse pincel. Tem gente também que consegue fazer delineado com esse pincel aqui, delineado em gel. Como eu não uso delineado em gel, eu nem penso nessa possibilidade. Mas o pincel também, o chanfrado, serve para fazer delineado. Eu acho que te dá mais segurança e mais firmeza do que aquele pincel mais fininho. Eu nem tenho pincel fininho aqui. Outro pincel que eu antigamente falava, nossa, pra que serve isso? Uma escova. E hoje em dia eu não vivo sem, que é o pincel de escovinha. É o pincel que eu uso pra pentear a sobrancelha, pra pentear os cílios, ainda mais agora que eu uso cílios fio a fio. Então meu cílio está às vezes todo despencado, eu vou lá e penteo com a escovinha. E eu amo esse pincel, gente. Dá todo o diferencial da sobrancelha esfumada. Essa escovinha aqui que a gente passa aqui, ó, escova e fica... tudo esfumado, nada marcado, maravilhoso. Então, eu amo muito. E uma dica que eu dou pra vocês, tá vendo que ele tá tortinho? É porque ele veio assim, reto. Só que eu não gosto, aí eu entorto porque fica melhor pra passar. É... mania de Marcelo. E agora, por último, mas não menos importante, é o pincel lápis. O pincel lápis, gente, por que esse nome? Ele parece um lapisinho mesmo, ele é gordinho e no finalzinho ele dá uma achatadinha, ele fica pontudinho. Esse pincel é muito bom para aplicar, fazer acabamento aqui embaixo dos olhos e também para aplicar sombra aqui no início do campo da lágrima. Eu amo muito esse pincel e tem gente que usa para marcar o côncavo, só marcar, sabe? Só que eu não sou fã de fazer cut crease, essas coisas, então acabo não usando esse pincel com essa função. Eu uso mais para aplicar aqui embaixo e no cantinho da lágrima. Muito bom esse pincel, eu também indico muito vocês terem na necessaire de vocês. E é isso, gente, eu espero que eu tenha passado pra vocês todo o meu conhecimento sobre pincéis. Tentei fazer um resumão, mas um resumão explicadinho mesmo, porque se eu for parar pra poder falar de cada pincel detalhadamente, a gente só vai embora amanhã. Pega a pipoca aí que vai ser mais tempo do que filme de Vingadores. Mas enfim, vou ficando por aqui. Clica bastante no gostei e também comenta aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida ainda sobre o pincel que eu vou responder, tá bom? Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Mil beijinhos e até os próximos vídeos.